eu quero fazer o cruzamento de informações de substituição tributária. Por exemplo, às vezes eu tenho as antecipações, né? ICMS antecipado, redução na base, isenção, tudo que eu preciso saber nas minhas entradas. Então, por exemplo, tenho lá 50 notas de fora. Aí eu tenho essas informações no dicionário, tudo lá dentro. Aí eu vou importar esses meus XML. O VBA ele vai fazer esse cruzamento de informação, né? Ele vai lá no dicionário e vai falar, ó, toda vez que ele encontrar um NCM específico que eu quero, ele vai falar, ó, nessa nota, nesse item tal, ele vai gerar um relatório e vai falar, ó, nesse item tal tem esse NCM, tal, tal, tal. Ele vai trazer a descrição. Aí isso eu vou fazer uma análise. Esse produto realmente é substituição, esse aqui realmente é isenção. Então, para facilitar, para eu não ter que pegar o DANF, olhar produto por produto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, programa onde eu ajudo alunos e não alunos do meu treinamento a automatizarem suas rotinas fiscais e tributárias para terem mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o Matheus Santana a extrair NCMs válidos da tabela do IPI, a famosa TIP. Isso vai ajudar ele na identificação dos produtos que ele adquire, dos clientes no caso, né? Quando ele compra a mercadoria de fora do estado, ele quer identificar qual a descrição do NCM para cada produto que vem lá na nota fiscal. E nessa mentoria eu mostrei para ele como que ele pode utilizar a tabela do IPI e criar uma automação para conseguir essas informações de maneira muito mais rápida. Mas antes da gente iniciar a nossa mentoria de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para terem mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, clica nesse link, você vai cair lá na nossa página de inscrição, coloca o seu e-mail, clica no botão Quero Participar e na página de Obrigado vai ter um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vai lá, clica, se inscreve e eu deixo você agora com a gravação da nossa mentoria. Olá, Matheus. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Maravilha. Vamos nós aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Então, que nem eu estava te falando, a ideia da mentoria é o seguinte, é criar uma base de informação, que seria um dicionário, né? E lá dentro eu vou adicionar as informações que eu quero. Então, por exemplo, eu quero fazer o cruzamento de informações de substituição tributária. Então, eu vou lá na legislação, vou pegar as informações que eu tenho, NCM, tudo certinho, e vou colocar dentro desse dicionário. Quando eu importar as notas, o que o VBA vai me dizer? Ele vai falar o NCM que consta nesse inventário de informação, ele está constando na nota? Se sim, ele vai me trazer o NCM do produto, a descrição, o SESH, isso aí eu vou incluir o que eu quero, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho as antecipações, né? ICMS antecipado, redução na base, isenção, tudo que eu preciso saber nas minhas entradas. Então, por exemplo, tenho lá 50 notas de fora. Aí eu tenho essas informações no dicionário, tudo lá dentro. Aí eu vou importar esses meus XML. O VBA ele vai fazer esse cruzamento de informação, né? Ele vai lá no dicionário e vai falar, ó, toda vez que ele encontrar um NCM específico que eu quero, ele vai falar, ó, nessa nota, nesse item tal, ele vai gerar um relatório e vai falar, ó, nesse item tal tem esse NCM, tal, tal, tal. Ele vai trazer a descrição. Aí isso eu vou fazer uma análise. Esse produto realmente é substituição, esse aqui realmente é isenção. Então, para facilitar, para eu não ter que pegar o DANF, olhar produto por produto, entendeu? Por exemplo, redução na base. Um produto que eu tenho redução na base aqui no meu estado, mas o meu fornecedor manda com alíquota normal, então tem que reduzir nas entradas. Então, isso também eu faço análise em relação a isso, né? Aí o ponto de partida seria o quê? Seria o NCM. Eu vou pegar o NCM, dentro desse dicionário, assim que ele trouxer, ele entendeu esse NCM, ele vai me dar esse relatório, né? Vai pegar nas notas e gerar um relatório, eu não sei como é que ficaria nesse caso, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi, tá? Então, você quer criar uma base de NCMs com a tributação do ICMS dentro do seu estado. Isso.
Pronto. E em cima disso, você importaria os XMLs, lá os produtos, com base no NCM do produto, ele daria uma sugestão de tributação para esse produto. Seria isso? Não, na verdade, toda vez que ele encontrasse um NCM na nota, por exemplo, um NCM que está no dicionário, ele encontrou esse NCM na nota. Ele vai trazer esse NCM para mim, só que ele vai trazer a descrição, né, do produto, vai trazer as informações que eu quero. Eu posso colocar lá SESH ou qualquer outra coisa. Mas o ideal seria o quê? NCM descrição, né? Para eu poder saber se realmente aquele produto é substituição ou não. No caso da ST, né? Então você quer que ele identifique a NCM do produto e Isso. traga para você a descrição da NCM. Isso. Toda vez que ele achar aquela NCM numa nota fiscal, ele vai trazer, ele vai falar qual que é a nota, né? Por exemplo, eu vou colocar o número da nota, o fornecedor, a descrição, eu vou incluindo informação ali pro que eu quero, né? Sim, perfeito. Pronto, não é difícil, não. Você já construiu alguma coisa aí? Eu comecei a construir, eu vi aquele vídeo da associação do C100, pelo que eu vi a lógica, seria mais ou menos aquilo, né? Você cria um dicionário, vai alimentando as informações e cruza as informações, né? Então eu fui seguindo mais ou menos naquela pegada ali. Mas eu tive um problema aqui na hora de importar o arquivo, eu não consegui andar aqui com o meu projeto. Então, quer mostrar para mim aí qual é o problema? Compartilha a tela. Tá. Beleza, aí eu criei aqui, né? Estava seguindo mais ou menos a ideia lá. Aí toda vez que eu venho aqui, ele dá esse erro. Por exemplo, o arquivo está aqui certinho, né? É esse caminho aqui mesmo. Só que toda Sim. vez que ele chega nessa linha aqui, ele dá essa mensagem como se ele não achasse o arquivo. Aí daqui eu não consegui dar continuidade. Pronto, deu um fim aí. Beleza. Qual é o problema aí? O seu arquivo ali, ó, tá sem a extensão, tá vendo? Tá ICMS-ST, tinha que ser Ah, ponto alguma coisa aí. Esse é o primeiro tá. problema que eu tô vendo. Pode ser que tenha mais, vamos ver. Ah, tá. Foi aí? Não, então era isso. Não, então era isso mesmo. Fechado. Então é isso, Só boa que noite, boa noite para você, bom descanso. Brincadeira. Vamos lá. Acabou. E aí, o que você vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Não, então, aí aqui tem a aula lá toda completa, né? Ele traz várias informações, só que assim, era só um teste que eu ia fazer, eu peguei mais ou menos a ideia. Eu não sei se ia dar certo, né? Sim, Porque pelo que eu imaginei seria mais ou menos isso, né? Mas aí eu prefiro que você, às vezes você tenha uma ideia melhor, não sei, um outro caminho também, né? sim. Se você puder Bom, aí compartilhar. vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu vou abrir aqui meu Excel. Antes da gente entrar no Excel em si, na nossa automação, vamos pesquisar aqui, ó, TIP, que é a tabela de IPI, certo? Sim. Vamos acessar aqui esse link. E se não me engano, a gente tem agora, antigamente só tinha um PDF, agora a gente tem o DocX, que é o Word, né? E o Uhum. XLSX, que é o Excel. Então, vou baixar aqui para a gente essa TIP, que a gente já tinha baixado antes. Vou dar um nome aqui. E agora, a gente vai ter aqui a tabela do IPI, versão Excel. Olha que maravilha. Uhum. Pronto, tá aqui. Então, a gente tem aqui os NCMs. Só interessa para a gente NCMs que tem 8 posições, correto? É. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma explorada aqui nesses dados para a gente entender o que está rolando aqui. A gente tem 15.523 linhas, nem todas são NCMs, e eu gostaria de guardar todas essas linhas aqui dentro de um dicionário. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa é eu identificar quantos caracteres eu tenho aqui, né? Então, vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C nisso aqui, vamos entrar lá na nossa planilha, Alt F11, vou aqui na janela de verificação imediata mesmo, vou colar isso aqui. Vou chamar isso de NCM, e dizer que ele é igual a essa informação daqui. Mas assim, a nota ela vem sem os pontos, né? Nesse caso aí a gente precisaria ajustar isso, né?
Isso, Porque... perfeito. Você tem que equalizar, né? Deixar os dados iguais. Então, ó, aqui eu vou colocar interrogação, tá? Aqui a janela de verificação imediata, não sei se você conhece, mas você vem aqui, ó, menu exibir, verificação imediata. Então, basicamente, você vai, é como se fosse uma calculadorazinha. Você faz aqui algumas verificações, é como fala o nome da janela, né? Verificação imediata. Então, eu vou colocar aqui uma interrogação. É quando eu estou fazendo uma pergunta para a janela, ela vai me dar uma resposta. Aqui eu estou atribuindo, eu estou dizendo, pega essa informação, guarda na variável NCM, e aqui eu estou pedindo para ele o seguinte, ó, len NCM. Estou perguntando, qual o comprimento, quantos caracteres tem a variável NCM? Que eu atribuí aqui em cima. Vou dar um Enter, e ele vai trazer para mim 0. Deu ruim, né? Eu acho que é o seguinte, eu tenho que atribuir primeiro. Então, eu estou aqui, como é que eu faço para atribuir? É para rodar essa linha de código. Vou dar um Enter. Pronto. Agora ele pegou aquele valor, guardou dentro da variável NCM. Se não me engano, se eu passar o mouse aqui, ó, ele traz para a gente? Traz nada. Então, vamos testar aqui. Agora sim, len NCM, já abasteci a variável com informação. Enter. Pronto. Tem 10 caracteres. Então, a gente vai querer guardar todo o NCM que tiver 10 posições, considerando os pontos, né, dentro de um dicionário. Legal. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar esse próprio projeto aqui da TIP, a gente vai inserir um módulo nele, lá na TIP, tá? Uhum. E a gente vai construir a nossa automação. Então, public, recebe, carregar NCMs. O que eu vou precisar para carregar os NCMs? Aí tem um processo que a gente chama aqui de DMI. Você conhece o DMI já? Sim. Show de bola. Então, não vou me alongar muito na explicação, só uma explicação rápida para quem estiver assistindo em casa. O DMI é um método que vai ajudar a gente a ter clareza sobre o que a gente vai construir e, basicamente, foi o que virou o jogo lá com os meus alunos. Eles não conseguiam pegar os ensinamentos que tinham lá no treinamento e aplicar na vida prática, e eu percebi que tinha uma coisa que eu não tinha ensinado para eles. Na minha cabeça, eu pensava o seguinte: se eu ensinar para eles tudo que eu sei, eles vão conseguir resolver os mesmos problemas que eu consigo resolver. Só que isso não aconteceu. E aí, depois, conversando com eles, por que isso não estava acontecendo, um dos alunos me disse o seguinte: eu quero automatizar o setor fiscal. E eu entendi que o problema não era que eles não conseguiam aplicar o que eles tinham aprendido, era que eles não sabiam onde aplicar. Porque automatizar o setor fiscal é algo muito amplo. Por onde que começa a automatizar o setor fiscal? Qual é o primeiro passo para fazer isso? Não sei. Cada um vai começar de uma maneira diferente. Agora, quando eu tenho um objetivo claro, específico, quando eu tenho um passo a passo que eu vou trilhar para chegar nesse objetivo, aí fica muito mais fácil de construir. Então, o DMI nasceu disso. O D de definir o problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai criar o nosso DMI, que é, basicamente, eu quero criar uma lista de NCMs, né? Digamos assim. Então, criar uma lista de NCMs. Esse é o meu objetivo. Como que eu vou fazer isso? Agora a gente vai para o M, que é o passo a passo. Passo 1. Peraí que tem uma coisa errada aqui. Agora. 01. Pronto. Primeiro passo, eu vou carregar os dados da planilha, não. Da planilha, não. Da planilha ICM. Bom, uma vez com os dados na mão, o que eu vou fazer? Eu vou identificar os NCMs, vou chamar de NCMs válidos, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui, ó, com 10 posições. Legal. Depois eu vou ter aqui, ó, 03. Eu vou guardar, né? Guardar os NCMs válidos no dicionário, que é a minha lista, tá? E a partir daí eu posso, o que é que eu vou ter aqui? Eu posso ter, por exemplo, o NCM, a descrição, o que você quer,
E posso ter também o percentual do IPI. Posso ter essas 3 informações. Quem trabalha aí com IPI de uma indústria ou é um atacadista que parada industrial, pode facilmente identificar agora qual a tributação do IPI dos produtos que ele estiver trabalhando. Então, como é que a gente vai construir isso? E aí, pronto, morreu aqui, tá? Isso aqui é uma espécie de função que você vai usar e vai integrar isso com o próximo passo do seu projeto, que é extrair os dados do XML para um relatório e eu quero, nesse relatório, já identificar quais são as descrições dos NCMs desses produtos específicos, inclusive identificar se esse NCM está válido. É uma coisa que a gente pode fazer também. Então, fechou. Está aqui as informações, está aqui o meu projeto, e agora eu vou para a parte de implementação, que é simplesmente pegar isso aqui e fazer acontecer. Então, eu já tenho uma noção de como que eu vou fazer, não precisa ser nada escrito em pedra, não tem que ser exatamente como eu escrevi, não, é para você ter uma noção de quais passos você vai dar e não ficar perdido no processo. Então, quando eu comecei aqui com você, eu não sabia como é que eu ia criar. Tinha uma noção, agora eu já sei, cara, a primeira coisa, eu vou carregar os dados da planilha. Como é que eu faço para carregar os dados da planilha? Digamos que eu não sei como é que faz. Mas agora eu sei o que precisa ser feito. Sabendo o que precisa ser feito, agora eu vou procurar entender como fazer isso. Vou pesquisar na internet, vou assistir a aula de um curso, vou perguntar a alguém que sabe. Eu agora tenho um norte. O que é que eu preciso fazer? Então, primeira coisa, carregar os dados da planilha NCM. Então, eu vou criar uma variável aqui. Vamos fazer do zero, né? Primeiro, o equivalente a isso aqui, ó. Agora vamos pegar as partes e vamos aplicar aqui dentro do nosso método. Eu vou criar uma rotina. Então, a rotina é o meu objetivo. Ela vai fazer aquilo que é o objetivo do meu DNI. Então, public sub, listar NCMs válidos. Vou chamar de carregar. Carregar NCMs válidos. Perfeito. Então, o que é que a minha função vai fazer? O que é que a minha rotina vai fazer? Ela vai carregar os NCMs válidos. Ponto. Tá? Isso aí fica bem claro. Então, primeiro passo, o que é que eu vou fazer logo em seguida? Vou copiar isso para cá. Eu vou carregar os dados da planilha NCM. Como é que eu vou fazer isso? Tudo aqui vai girar em torno de variável. Eu preciso guardar isso em algum lugar. Então, eu guardei na planilha, tá? A planilha é como se fosse uma variável gigante. Dentro da minha automação, eu vou escolher um espaço na memória do meu computador para guardar essas informações. Como é que eu faço para escolher um espaço na memória do meu computador? Eu dou um nome para ele. E para fazer isso, a gente usa a palavra din. Din. E aqui eu vou colocar o nome da minha variável, que eu vou chamar de dados NCM. Assim não. Dados NCM. E, beleza, é isso aqui. Criei a minha variável. Com essa variável, eu já consigo fazer a primeira etapa aqui, o passo 1, que é guardar, carregar essas informações da planilha NCM. Como que eu vou fazer isso? Eu vou declarar, vou chamar a minha variável, simplesmente eu escrevo aqui, dados NCM, e vou dizer que ela é igual a alguma coisa. Pronto, estou atribuindo um valor, ou estou guardando um valor específico dentro dessa variável dados NCM. No nosso caso, eu quero carregar os dados da planilha NCM como um todo. Então, eu vou explorar aqui minha planilha para saber como é que ela funciona. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu até fechar essa pasta 1 aqui, que já não faz mais sentido. Pronto. Eu sei que os meus dados vão começar aqui na linha, vamos botar na linha 8, tá? E da linha 8 ele vai até, aí tem uns pulos aqui, ó, também tem uns que estão vazios, que são as exceções, né, da TIP. Inclusive, isso aqui seria interessante, ó. Eu não pensei como que a gente vai tratar as exceções, tá? Mas, enfim, a gente pode pensar. Por exemplo, se a posição, né, a quantidade de caracteres aqui foi igual a 0, quer dizer que eu estou numa exceção. Vamos testar? Estou aqui, começa na tabela, na linha 6 o negócio. Eu vou começar na 8, que é o título da minha tabela, Ctrl seta para baixo. Achei o primeiro espaço vazio. É uma exceção da TIP. Ctrl seta para baixo. Achei outro espaço vazio, outra exceção da TIP. Aqui, é engraçado, aqui parece que é uma exceção. Exceção doida essa. Ó, é uma exceção, tá vendo? Só que, nesse caso, ele trouxe o NCM. Ou seja, não necessariamente, quando tiver um espaço vazio,
é uma exceção. Pode ser que eu tenha uma exceção mesmo que aqui não esteja vazio. Então, vou continuar. Legal. Ou seja, isso aqui é um pouco fora da curva aqui dentro do meu projeto, né? Não está homogêneo. Mas beleza, tem como a gente tratar tudo isso. Eu não vou aprofundar nesse ponto agora. Vamos trabalhar só com esses NCMs, que eu quero te passar o conceito. E aí depois a gente pode ver a questão de como é que trata as outras particularidades. Mas é possível, tá? É possível pegar todos os NCMs, inclusive as exceções aí, sem problema algum. Alt F11. Então a gente vai pegar os dados desse NCM. Eu sei onde eles começam, mas eu não sei onde eles terminam. Ah, sabe sim, é só chegar lá no final e você vai ver que termina na linha 15.523. Beleza, só que a gente está construindo uma automação que, inclusive, quando essa tabela for atualizada, a gente vai conseguir extrair os NCMs dela também. Então, para isso, eu não posso definir a posição final, porque vai que diminui, vai que aumenta. Então, eu tenho que encontrar isso de forma dinâmica. Como que a gente vai fazer isso? Alt F11. Aí eu vou criar uma outra variável agora. Então, din, vou chamar ela de ultilin faz long. O que é isso? É uma variável que eu estou chamando de ultilin, de última linha, onde eu vou guardar qual a última linha daquele intervalo de células. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, antes, né, seria um passo zero. Então, se a gente for voltar aqui no DMI, né, e reescrever, eles colocariam como passo 1, identificar a última linha da planilha de NCM. Tá? Mas não precisa fazer isso. A ideia é só que a gente tivesse um norte mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Botar como 00, identificar a última linha da planilha de NCM. Como é que eu vou fazer isso? Ultilin igual a. Aí eu vou pegar agora. Qual a planilha que eu estou trabalhando? Aqui, ó. Planilha 1. Então, vai lá na planilha 1. Vai no intervalo de célula, que chama range aqui. Vou abrir parênteses. E eu vou dizer qual célula eu quero que ele comece. Eu quero que você comece na célula, na coluna A, na verdade, e rows.count. É uma maneira diferente de eu dizer na minha automação que eu quero que ele comece na última linha. Então, rows.count, ele pega a quantidade total de linhas que eu tenho na planilha. Nesse caso, é 1.048.576. Essa é a última linha. Então, ele vai começar daqui, e aí depois eu vou dizer para ele o seguinte, ponto end. Se eu quiser só tecla end aí no teclado, e dá um XL up, uma seta para cima. Ponto ou. Então, estou dizendo para ele, vai na última linha da planilha, dá um end, seta para cima, e me diz qual foi a linha que você achou. A gente pode fazer isso, inclusive, de forma manual. Eu vim aqui, cheguei, vou teclar, dá uma olhadinha nessa região aqui, ó. Eu vou teclar aqui end, vai mudar. Tá vendo? Mudou para modo término. E agora eu vou dar uma seta para cima. Pronto, ele encontrou a última linha, 15.523. Então, é exatamente isso que a gente ensinou aqui a nossa automação a fazer. Então, eu encontrei a última linha. Agora, eu vou carregar os dados. Como é que eu vou carregar os dados? Mesma coisa, eu vou pegar os dados lá da planilha 1. Opa. Com range. E aí, ó, eu quero agora, de onde até onde? Pô, eu quero na coluna A, linha C8, que é o que a gente definiu que a gente vai conversar, até qual coluna? Vou procurar aqui qual a coluna que eu quero. Então, começar na coluna A, aí tem a B, que é a exceção da TIP, a C, que é a descrição, e tem a D, que é a alíquota. Eu quero até a D. Eu vou botar aqui Alt F11 e vou colocar até a coluna D, só que eu não sei qual a última linha. Então, eu vou botar aqui o espaço, e comercial, ultilinha. Acabei de dizer também a automação. Vai na planilha 1, no intervalo de células da linha A, da célula A8 até a D e última linha que você encontrou aqui, e traz esses dados para mim, guarda aqui nessa variável dados NCM. Beleza? Vou jogar um stop aqui e vamos testar se esse negócio tá... não salvar, tá? Porque a gente trouxe, botei o mouse aqui em cima do salvar, tá? Salvar tip.xlsx. Se eu salvar isso aqui do jeito que tá, eu vou perder todos os dados que eu tenho. Porque não é um formato de planilha que permite guardar código, que permite guardar minha automação. Então, por precaução, eu vou dar um Ctrl T aqui de tatu, Ctrl C, para copiar todos os dados, e vou dar um salvar aqui. Aí ele traz essa mensagem, tá?
A copiar foi só por precaução, vai que ele salva mesmo lá e eu perco as informações, já estou copiado aqui. Então ele fala, os recursos a seguir não podem ser salvos numa pasta de trabalho sem macro. Por quê? Porque é uma macro isso aqui, uma automação. Então ele pergunta, para salvar com esses recursos, clique em não. E escolha o tipo habilitado para a máquina na lista de tipos. Para continuar salvando com a pasta de trabalho sem macro, clique em sim. Se eu fizer isso aqui, já era, eu perdi meu trabalho. Pode até continuar aqui, mas quando eu fechar a planilha e abrir, eu já vou ter perdido tudo. Então eu vou clicar em não. E aí eu vou selecionar aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E aqui dentro eu vou dar um nome para isso. Vou chamar de listagem NCM. Bom, e aí eu dou o nome que eu quiser para ele. Vou guardar aqui na área de trabalho mesmo. Salvar. Pronto. Salvei. Agora, ó, eu vou testar o meu código. Vou apagar isso daqui. E vamos ficar de olho nessa janela aqui, ó, de variáveis locais. Ela vai dizer para a gente as informações da célula da última linha, da variável última linha, da variável dados NCM. Então, cliquei aqui dentro do código, qualquer lugar serve. Eu posso dar um play, eu posso teclar ali F5. Fica a meu critério. Vou dar um F5. Ele já executou. Ele já trouxe aqui para mim. Utilin 15.523. É isso mesmo? Vamos ver? Olha lá, 15.523. Então, ele acertou a última linha, está correto. E dados NCM. O que eu tenho aqui em dados NCM? Ele vai trazer para mim todos aqueles dados. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, e assim sucessivamente. Tá lá, NCM, a seção da TIP, descrição, alíquota. Então, eu tenho todos os dados lá da tabela NCM aqui. Mais especificamente, 15.516 linhas, com 4 colunas. Legal. Como é que eu faço agora para transformar esse bando de dados numa tabela virtual, digamos assim, que é como eu gosto de chamar um dicionário, que vai me permitir fazer consultas na hora que eu quiser. Então, eu vou fazer assim. Ó. Próximo passo, identificar os NCMs válidos. Vou recortar daqui e vou trazer para cá. Então, como que eu faço para identificar esses NCMs válidos? É o seguinte, a gente vai criar uma estrutura antes disso. Então, por isso que eu falei, o DMI, ele vai dar um norte bom para a gente. Só que quando a gente tiver furos no nosso passo a passo, ele também vai ajudar a gente a identificar. Porque para eu identificar NCMs válidos, primeiro eu preciso encontrar ele aqui dentro. E para encontrar ele aqui dentro, eu preciso fazer um processo de... Eu não vou entrar um a um olhando manualmente. Eu vou criar um loop, que é um processo que vai pegar todas essas 15.000 e tantas linhas e fazer verificações de forma muito rápida. Aí você vai precisar criar um loop. Então ficou faltando um passo aqui, ficou um buraco na minha automação. Então eu vou botar aqui o F2 e vou dizer verificar ou recorrer todos os registros, todos os NCMs. Esse é o passo 2, aqui vira o passo 3. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um loop, tá? O loop vai ficar repetindo. Então eu vou chamar ele de for. Tem vários tipos de loop, tá? Nesse caso a gente vai usar um loop chamado i. E a gente vai contar de um número até outro número. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar aqui, ó, nbound. Vou colocar o nome da minha variável, dados NCM. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Botou vírgula 1, se não me engano. Aí até o bound. E aqui eu vou colocar dados NCM, vírgula 1. Fechou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, ó, pega a primeira linha, a primeira posição desse conjunto de dados, lá na coluna 1, e traz para mim. Ou seja, eu quero com a primeira linha. E aqui, ó, o bound, eu estou dizendo, traz para mim a última linha. Tá? Traz a última linha dessa coluna 1. Então, aqui a gente tem ó, linhas e colunas. Então, quando eu abro aqui, eu tenho ó, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4. Então, estou dizendo, vai lá, pega a primeira linha na primeira coluna. E no final, pega a última linha, que aí ele vai pegar cada um negocinho desse aqui é uma linha, ó, tá? Aqui está numerando as linhas para a gente. Ele vai pegar a última linha lá embaixo, que é a 15.516.
Então, ele vai percorrer da primeira linha, linha 1, até a 15.516. Basicamente, é isso que eu estou dizendo aqui para minha automação. Vou fechar meu loop. Next i. Só que o i é uma variável. Então, eu preciso declarar essa variável também. Vou vir aqui, ó, e as long. Ok? Pronto. Esse loop aqui vai percorrer linha a linha, campo a campo, se eu quiser, desse conjunto de dados de NCM que eu trouxe. Como eu quero só os válidos, eu tenho que saber aonde que estão os NCMs para poder fazer minha análise. Então, eu vou executar novamente, eu vou dar um stop aqui, ó, um pouquinho antes de começar o meu loop, F5. E aí, ó, eu vou descobrir em qual das colunas. Coluna 1, coluna 2 eu tenho exceção, coluna 3 descrição, coluna 4 eu tenho alíquota. Então, na coluna 1 eu tenho MCM. Legal, que é o que eu quero. Então, eu vou pedir para ele fazer o loop, a verificação, a identificação dos NCMs válidos já vai ser aqui dentro do loop. Vou recortar isso aqui, colar aqui, e aí eu já sei que ele tem que ter 10 posições. Como que eu vou fazer essa verificação? Eu vou criar uma variável aqui, ó, de NCM, coloco aqui as string no texto. Eu vou dizer que NCM é igual a dados NCM. Qual a linha que eu quero? E porque eu falei para ele, vai da primeira linha até a última. Então, ele vai ficar variando o número de linha, só que o número de coluna vai ser sempre fixo. Eu quero a primeira coluna. Então, a linha que tiver na primeira coluna é o NCM. Traz isso aqui para mim. E aí eu vou fazer uma verificação. Que é essa aqui, ó. Se lembra NCM for igual a 10, então vai fazer alguma coisa para mim. Que alguma coisa é essa? Passo 4. Ele vai guardar os dados para mim. Vou colocar aqui. Aparece aqui. Então, ó, se o NCM tiver 10 posições, então guarda isso no meu dicionário. Pô, como é que eu vou guardar no dicionário se eu não tenho um dicionário? Então, eu vou declarar o dicionário agora. Então, eu vou dar um stop. Aí você começa a perceber que tudo você vai criar, tudo você vai ter um espacinho para guardar as informações. Você vai organizar onde você vai guardar os seus dados para você trabalhar com eles depois. Então, ferramentas, referências. Vou procurar aqui Microsoft. Microsoft Script lá embaixo. Ok. Microsoft Script Runtime. Então, esse é o caminho que eu vou fazer para construir um dicionário, para criar um dicionário. Vou dar um OK. E agora eu vou declarar um dicionário, como outra variável qualquer. Aí eu vou colocar o nome do meu dicionário, botar listagem, NCM, as, new, e colocar new aqui, tá? As new, dicionário. Aqui embaixo. Pronto. Então, eu estou declarando o dicionário. Ele é um pouquinho diferente dos outros. Você vê que tem essa expressão as new. Na outra só tem as long, já tem o nome da variável direto. E aqui tem o new. Tá? Basicamente é porque ele é um... Eu vou ter que explicar o que é objeto. Tá? Tem uma série de tecnicidades que não vão fazer diferença na utilização. Então, basicamente, dicionário você coloca um new na frente, e, se for o caso. Tem aula, inclusive. Já fiz 3 aulas explicando, falando sobre dicionário aqui no canal. Lá eu explico de forma mais aprofundada. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse dicionário agora. Como que eu vou usar esse dicionário? Eu vou colocar aqui, listagem, NCM, eu vou executar uma chave. Então, o dicionário ele funciona com chave e valor. Então, eu uso uma chave, que é um código que eu vou dar para o meu dicionário e ele vai retornar para mim o valor. É tipo como um PROC-V. Quem usa Excel aí, que usa PROC-V, vai me entender. Então, eu tenho uma chave, né, que é um valor que eu passo lá para o meu PROC-V, ele vai procurar esse valor numa tabela e vai retornar o índice que eu escolhi. Né? É exatamente igual isso aqui. Então, eu estou dando para ele uma chave, que no meu caso vai ser o NCM, ó, NCM, vai ser minha chave, e o valor eu vou guardar aqui, ó, dentro de um array, é uma tabelinha. É mais ou menos como a gente viu ali na listagem de NCMs. Tá? Então, eu vou guardar um registro, que é o que é um registro? É uma linha com várias colunas de informação. No meu caso, eu vou querer guardar o NCM, vou querer guardar
a exceção da type. Nem criei a variável ainda, mas a gente vai criar. Quero guardar a descrição e quero guardar a alíquota do IPI. Pronto, é isso que vai ter no meu dicionário de NCS. Agora eu vou criar as variáveis. Então, eu vim aqui, exceção da type vai ser igual a string, variável de texto. A descrição vai ser um string. E o percentual do IPI, vai ser aqui, ó, din e IPI, faz double. Vou guardar como um número com casa decimal, que eu quero fazer conta com isso depois. Ah, mas a exceção da type é um número, a NCM é um número. É, mas eu não vou fazer conta com esses números. Então, sempre que eu não faço conta com um número, eu vou guardar ele como se fosse um texto, tá? Como se fosse uma descrição da vida, por exemplo. Então, legal, já criei toda a minha estrutura, vou dar um depurar, compilar. Para quê? Para ver se tem algum erro no meu código. Não tem, vou salvar. É sempre importante salvar para não perder os dados. E agora a gente vai executar isso aqui. Vou dar um pause bem aqui assim, ó. Vou dar um stop aqui, ó. Porque ele só vai entrar aqui se a quantidade de caracteres na variável inicial for igual a 10. E aí, se for, eu quero parar para ver o que está acontecendo. Então, vou dar um play aqui. Olha lá, parou. Vamos ver o que aconteceu. Então, ele trouxe aqui para mim o NCM, 0101.21.00. Legal. Só que faltou as outras variáveis, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Então, exceção da type, a gente tem que criar aqui. Depois a descrição. E percentual do IPI. É que vai aqui exatamente a mesma coisa, mudando só a coluna. Então, a exceção da type vai ser coluna 2, aqui vai ser coluna 3, aqui vai ser coluna 4. Então, eu estou reproduzindo aquela tabela que está lá no meu Excel, essa tabelinha aqui, só que de uma forma virtual. Isso vai me dar uma velocidade absurda no processamento das informações. Então, é algo que vale muito a pena. Pronto, trouxe as informações para cá, dei um pause. Agora, eu vou ter que reprocessar, porque tinha esquecido essa pequena etapa aí. Vou depurar de novo, está tudo ok. Vou dar uma salvada, dar um play aqui. Opa, já deu um erro. Percentual de IPI, deu 0 aqui. Por quê? Porque tem texto. Então, aí eu posso verificar aqui qual é o tipo de dado de um... Como é que eu posso dizer? Não, que a gente pode tratar. Que é o seguinte, eu não quero trazer o cabeçalho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pular isso aqui. Então, ao invés de eu começar na linha 8, eu vou começar na linha 9, porque aí eu evito esse problema. Você vai ter que criar todo um processo para pular essa primeira linha. Então, vou dar um stop e vamos ajustar aqui o nosso código. Ao invés de 8, vou colocar 9. Pronto, vai resolver meu problema aqui. Eu acho, né? Vamos ver. F5, deu de novo o problema. Vamos ver o que aconteceu agora. Ó, ele trouxe vazio. Tá? Então, quando ele traz vazio, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai ter que dar um tratamento aqui, não tem jeito. Então, eu vou pegar essa informação, que vai estar lá na minha tabela virtual, e vou fazer uma verificação antes. If, se isso aqui for igual a vazio, então, eu vou querer que o percentual do IPI seja igual a 0. Else, ou seja, caso contrário, percentual do IPI vai ser igual à informação que estiver lá. Ele vai trazer isso aqui para mim. Com isso, eu acredito que a gente vai resolver o problema. Vou dar um salvar aqui. Play. De novo o problema. Legal, vamos ver o que aconteceu agora. Agora ele trouxe não tributado. Então tem essas situações. Então, de repente, não dá para guardar essa informação do percentual do IPI como não tributado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir aqui como um string. E realmente tem as situações em que é não tributado, né? E eu preciso guardar como não tributado mesmo. Vou colocar lá 0, porque você vai confundir com a alíquota 0. Então, eu vou colocar aqui percentual do IPI como um string, como um texto. E agora eu já não tenho mais necessidade disso aqui de novo. Eu posso voltar à última forma, como estava antes. Vou colocar só um comentário aqui para ver se ainda vai dar mais algum erro. Vou salvar. Play.
Bom, agora foi. Então, não tributado, legal. NCM está aqui bonitinho, ele vai guardar as informações. Eu vou colocar um stop aqui no final, porque eu quero ver ele fazendo o processo todo, até o fim. Vou dar um F5. Ah, foi, já fez tudo aqui. Quantos registros eu tenho aqui? Não sei dizer, mas eu posso perguntar para o meu dicionário. Dá um Ctrl+C aqui para copiar o nome dele. Eu aqui na janela de verificação imediata, interrogação, nome do dicionário, vou dizer, querido dicionário, quantos registros você tem? O nome do dicionário.count. Em 10.437. Então, se tudo estiver certo, a gente tem, atualmente, na legislação tributária brasileira, 10.437 NCMs válidos, tá? Vamos ver se isso é verdade. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai exportar esses dados. Opa. Vamos exportar esses dados para outra planilha. Simplesmente a gente vai dar uma olhada lá. Vou criar outra planilha aqui. Vou colocar NCMs válidos. E aqui a gente vai exportar os dados. Eu vou só copiar isso que está aqui. Eu vou colar aqui. Dá uma centralizadinha. Pronto. Eu vou pedir para ele colar aqui da linha 2 para frente. Como é que a gente vai fazer isso? Depois que terminou, no lugar aqui do stop, eu vou usar essa expressão. With application. Embaixo, onde with. É que eu vou colocar lá na planilha 2, o range, onde eu quero começar a exportar os meus dados. Aqui, ó, na célula 2. Célula 2, ponto, resize. Eu quero redimensionar esse intervalo. Qual a quantidade de linhas que eu quero que esse intervalo tenha? A quantidade de linhas que tem no meu dicionário. Qual a quantidade de linhas que tem no meu dicionário? Vou botar aqui o nome dele, que é listagem NCM.count. Quantas colunas tem no meu dicionário? Essa aqui é fácil, 6 de cabeça, tem 4. Fechar aqui, ponto velo. Então, o que eu estou dizendo? Vai lá na planilha 2, seleciona a célula A2 e redimensiona isso para 10.437 linhas, que é o que a gente tem no nosso dicionário, e 4 colunas. Ele vai vir aqui, vai selecionar A2, e vai fazer isso aqui, ó. Tá lá embaixo. Então, ele selecionou todo esse intervalo, e nesse intervalo eu vou colar os NCMs que eu coletei. E aí eu vou dizer o seguinte, vai lá e faz o seguinte, listagem.items, listagem NCM, né? Do nosso dicionário. Então, basicamente estou dizendo, transforme esse dicionário numa planilha, numa tabela, e joga isso nesse intervalo que eu te falei. Só que para ele fazer isso, eu preciso usar essa estrutura aqui, application. Então, eu vou botar aqui, ponto, transpose, de novo, ponto, transpose, fechar parênteses 2 vezes, tá? Inclusive, lá na aula do dicionário, eu já expliquei porque que usa esse transpose 2 vezes também. Vou salvar, vou depurar, apagar isso aqui, e vamos executar para ver o que, é que vai acontecer. Está vazio aqui. Inclusive, eu vou deixar ele aqui nessa primeira tabela. Vou dar um play. Ó, parece que já foi. Vamos ver. Olha lá. Trazer para cá os dados. Com muito texto, né? Largura da coluna, 50. Ó, tá aí. 01, 01, 01, 21, 00, tá lá. Olha lá. Aqui tem os que tem uma descrição bem maior, os não tributados, que estão com a alíquota zero. Acho que tem uma maneira da gente ver aqui se realmente estão todos do jeito que a gente queria. Dar um filtro. Aqui a gente consegue enxergar. Então, realmente, só temos NCMs com 10 posições, né, considerando o ponto. Então, tá aí, cara. É assim que você vai fazer, basicamente. E uma vez que você tem isso, não precisa exportar os dados, eu exportei só para provar para você que estava funcionando. Mas você tem essa listagem aqui, o que você vai fazer aí? Você vai agora, quando você pegar o produto, o que você vai fazer? Você vai consultar no seu dicionário. Você vai colocar lá a listagem, NCM, e vai dizer qual a posição que você quer trazer de volta. Por exemplo,
eu estou lá com o produto NCM, tá? O NCM lá da nota fiscal, NCM X. Aí, eu quero a descrição desse NCM para esse produto que está na minha nota. Eu vou simplesmente dizer o seguinte: desk NCM vai ser igual a listagem NCM, a chave, que é o próprio NCM que eu peguei lá no produto, e a posição que eu quero que ele retorne. Pô, posição 0, começa sempre com 0 dicionário, tá? 0 vai ser o NCM, 1 vai ser a seção da TIP, 2 vai ser a descrição, e 3 vai ser o percentual de IPI. Então, eu quero a posição 2, né? 0, 1, 2. Posição 2. Aí ele vai lá no seu dicionário, vai consultar se esse NCM existe, se ele existir, ele vai trazer a posição 2, que é a descrição, para guardar aqui. Aí você pode exportar isso no seu relatório e você vai conseguir analisar NCM a NCM com a descrição dele. Ou, Beleza? deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, por exemplo, se eu importar vários XMLs para o Excel, eu consigo fazer essa validação só pela coluna de NCM. Eu vou mandar o comando, ele vai ler aquela coluna com os NCMs, e toda vez que ele achar um NCM que está dentro, por exemplo, ali a tabela tipo vão estar todos, né? Só que eu vou criar uma específica, né? Com, por exemplo, ST. Sim. Aí ele vai dizer esse NCM tal, e gerar um relatório para mim. Isso, perfeito. Você pode fazer da forma que você quiser, cara. Mas foi o que eu pensei. A saída seria mais ou menos isso aqui, ó. Você teria lá, né, o número da nota fiscal, emissão, várias coisas. Você vai ter o código do produto, a descrição do produto, o NCM e aqui o desk NCM. Seria isso aqui. Você vê o NCM que veio da nota, aí você faz só uma máscarazinha, né, para ele ficar com um ponto, e aí você traz a descrição aqui do lado. Então você conseguiria acompanhar produto a produto com a descrição do NCM dele. Entendeu? Entendi. Perfeito. Como é que eu faço essa máscarazinha lá para poder consultar? Porque esse NCM ele tem que estar com ponto, senão ele não vai trazer. Basicamente, você vai fazer assim, ó. Format. Aí vai ter lá o NCM, né, que vai vir na nota fiscal. O nome dele é NCM, tá aqui. E você vai formatar ele assim, ó. 4 zeros, barra invertida, ponto. Aí você bota 00, barra invertida, ponto, 00. Pronto, ele vai formatar dessa maneira aí. Então, se o NCM tiver, por exemplo, não tiver com 0 à esquerda, né, se for um 01, 02, 03, aí quando você fizer nesse formato, ele vai acrescentar esse 0 que caso esteja faltando. No caso, no XML, ele vem completinho. Mas ele vai formatar e colocar os pontos para que você consiga fazer a consulta lá no seu dicionário. Entendi. Beleza? Beleza. Ficou claro aí? Consegui te ajudar? Ficou, ajudou demais. Maravilha, cara. Tem mais alguma dúvida? Não, basicamente isso mesmo. Então, fechou. Fechou. Qualquer dúvida que eu vou começar a montar o projeto, a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, eu te mando uma mensagem. Maravilha, combinado. Então, Show fechado, demais. irmão. Gratidão. Boa noite para você aí. Bom projeto. Tchau, tchau. Valeu, tchau.